Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai amigo que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. Este Pai que constantemente se encontra, simbolicamente falando, de braços abertos para nos receber no nosso retorno. Então, por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos estes belíssimos ensinamentos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para conhecermos um pouco mais acerca da verdade, conhecermos um pouco mais acerca de Deus. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E a mensagem de hoje está contida no capítulo de número 97, que tem como título Pai e Amigo. Então, exatamente sobre Deus, este Pai e Amigo boníssimo, que Emmanuel nos fala aqui neste capítulo de número 97. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a que está no capítulo de número 97 deste livro Pai, Perdoa-lhes. E o capítulo 97 aqui tem o título de Redenção. Então aqui Irmão José nos fala o que é realmente redenção. Então aqui ele nos diz que redenção é aprendermos na prática, calar a mágoa de injusta condenação. Então isto é um processo de redenção quando nós realmente tivermos condições de calar a mágoa por injusta condenação recebida. Também redenção é ombrear a pesada cruz do testemunho. Isto também é uma verdadeira redenção. Um dia, sem sombra de dúvida, que estaremos nesta condição de realmente ombrearmos o pesado peso da cruz do testemunho. Também redenção, conforme nos fala Irmão José, é aprendermos a escutar os escárnios e injúrias. Também é um processo de redenção e é uma verdadeira redenção nós conhecermos o abandono dos amigos e aceitar este abandono como sendo algo natural, não é o normal, mas que em muitas situações acontece, e nós aprendermos a aceitar isto, conforme ele nos fala que conhecer o abandono dos amigos e não reclamarmos. E ainda ele nos fala que redenção é aprendermos realmente escalar o Calvário sob rudes tormentos,
também sem reclamação. E ainda ele nos fala que é um processo de redenção e que é uma verdadeira redenção nós suportarmos o açoite da calúnia e da maledicência sem reclamarmos. E ainda ele diz que provar o fel da mais amarga ingratidão, isto também é um processo de redenção. E por último ele diz que é um processo de redenção abrir os braços na mais completa renúncia. E aí ele diz, encerrando, e por fim, perdoar. Então aqui ele nos fala acerca de mágoa, de peso da cruz, de injúrias, de abandono, de subirmos ao Calvário, de açoite da calúnia, de ingratidão, e ainda ele nos fala acerca de renúncia. E tudo isto é um verdadeiro processo de redenção quando nós aprendermos a perdoar verdadeiramente na prática tudo isto quando acontecer conosco ou se estiver acontecendo conosco. É o nosso processo de aprendizado, é o nosso processo de redenção. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para iniciarmos o capítulo 97 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, quando Emmanuel buscou como referência para os estudos deste capítulo palavras de Jesus, anotações do evangelista Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 20, quando Jesus disse da seguinte maneira: e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então aqui Jesus estava falando e falou neste versículo exatamente acerca daquela parábola belíssima do filho pródigo, o final da parábola do filho pródigo, quando o filho resolveu voltar para casa. Então aqui ele fala que o filho, depois de sofrer bastante, arrependido de ter saído de casa, de ter abandonado o aconchego da família, ele levantou-se daquele local de penúria onde ele se encontrava e resolveu fazer o caminho de volta. E o pai, ao vê-lo ainda distante na estrada, voltando para casa, o pai correu até ele e lançou-se ao pescoço do filho e o beijou, recebendo-o de volta. Então aqui, Emmanuel buscou como referência este versículo da parábola do filho pródigo, exatamente por isto, o título deste capítulo, Pai e Amigo, que é exatamente assim que é Deus para com todos nós, este Pai boníssimo e também um amigo boníssimo que nós temos, porque Deus é exatamente isto, conforme Emmanuel colocou aqui nesta parábola, e exatamente nesta parábola onde nós todos nos encontramos. Todos nós nos encontramos aqui nesta condição de filhos pródigos, uns ainda caminhando, indo para a vida, outros fazendo este caminho de volta. Então aqui Emmanuel começa este capítulo nos falando da seguinte maneira, esclarecendo-nos acerca deste pai amigo. Então ele nos diz da seguinte maneira, que é possível que esta ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Sem sombra de dúvida que todos nós já falhamos e ainda falhamos muito e ainda iremos falhar tantas outras vezes, e sem sombra de dúvida que estas faltas trazem sombras ao nosso coração e em muitas situações nos leva àquela condição de desânimo, de seguirmos adiante. E aí ele diz ainda que nós temos um anseio enorme de respirar a fé pura, entregar-nos ao mistério do bem. Contudo, nós ainda trazemos o remorso e a tristeza. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós ainda trazemos este remorso da tristeza, apesar de termos aquele anseio de respirarmos a fé pura. Mas como nós sabemos, todos nós um dia chegaremos a esta condição. Uns chegarão mais rápido,
outros chegarão depois, de acordo com o esforço de cada um, mas todos nós um dia respiraremos desta fé pura. E ainda ele diz que dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, errastes, caístes na negação, qual viajor que perdesse a luz. Então aqui ele nos fala de vários momentos em que nós caímos ou que ainda iremos cair, em que nós dissipamos as nossas forças ou as forças da vida, onde nós extraviamos de votos santificantes, que em determinado momento nós fizemos estes votos de acertarmos mais, quando nós estávamos preparando em um novo processo de reencarnação. Sem sombra de dúvida que nós assumimos uma série de compromissos de acertarmos mais aqui nesta vida, mas ainda nós nos encontramos errando bastante, caindo bastante na negação, qual o viajor que perdesse a luz no nosso caminho. E ainda ele diz, entretanto, é preciso, mesmo caindo, mesmo errando, conforme Jesus nos fala, mesmo pecando bastante, é preciso que nós recordemos a existência da providência divina e façamos esforços para reerguermos. Então é por isso que Emmanuel nos fala que, entretanto, recorda a providência divina e reerga-te. Mesmo que tenha caído, mesmo que venhamos cair, é preciso que recordemos esta providência divina e façamos esforços para reerguermos e seguirmos a nossa caminhada. Assim como ele fala nesta parábola do filho pródigo, neste versículo que acabamos de ler, que o filho, arrependido de ter saído de casa, arrependido de todos os seus equívocos, ele se esforça, levantando-se para ir até o seu pai. Então ele nos fala aqui na sequência, Emmanuel nos fala que o amor de Deus nunca falta, porque Deus é o próprio amor. Tudo que existe no universo, tudo que já foi criado e que ainda será criado, tudo isto é por amor. Então aqui ele nos fala que o amor de Deus nunca falta, porque o amor de Deus é um manancial inesgotável, que para toda ferida, para todo equívoco que tenhamos cometido ou que venhamos cometer, que ele dá aqui o nome de ferida, que para toda ferida haverá sempre remédio adequado. Para toda ferida haverá sempre um remédio adequado. E ainda ele acrescenta que para todo desequilíbrio, para todo equívoco, aparecerá em determinado momento a oportunidade da retificação, a oportunidade do reajuste. E é preciso para isto que nós fixemos no ensinamento do Cristo enunciando o retorno do filho pródigo. Então aqui ele nos fala que para todos estes equívocos é preciso que nós fixemos neste ensinamento de Jesus, no enunciado em relação ao filho pródigo, quando ele fez todo aquele esforço para levantar-se de suas quedas e fazer o caminho de volta aos braços do Pai de infinito amor e misericórdia. E ainda ele diz que o reencontro do filho com o pai não se deu em casa. O reencontro aconteceu sem nenhuma chacota, sem nenhuma humilhação do pai para com o filho ou do pai para com o moço em desvalimento. Então o pai, conforme nós vimos aqui nas palavras de Jesus, o pai não fez nenhuma ou não falou nenhuma palavra de humilhação ou de chacota ou que tenha feito alguma repreensão ao filho por ele ter saído de casa. Simplesmente o pai nem esperou que ele chegasse em casa. O pai foi encontrar o filho quando ainda o viu distante no caminho rumo à sua casa. Ele foi ao encontro do filho para que ele não se sentisse humilhado.
Assim é Deus, Ele está esperando-nos no caminho de braços abertos, esperando que nós realmente façamos este esforço, reconheçamos os nossos equívocos e comecemos a fazer este caminho de retorno. E ainda Emmanuel nos diz que, assinalando no caminho de volta, ou seja, o pai vendo o filho voltando, e aí ele repete, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte, que o pai, este pai amor, este pai misericórdia, este pai perdão, este pai não esperou que o filho se penitenciasse ou se arrastasse pelo chão lhe pedindo perdão, não exigiu nenhuma explicação, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Então assim é Deus, este Pai amigo, que não faz nenhuma exigência, apenas aguarda. Aguarda a ação do tempo para que realmente nós cheguemos por conta própria à conclusão em relação aos nossos equívocos, façamos todo o esforço necessário e suficiente para regressarmos ao regaço do coração do nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor. E para encerrarmos estas reflexões, já que Emmanuel aqui encerra este capítulo dizendo desta forma que este Pai não impõe nenhuma condições, este Pai apenas aguarda de cada um de nós este esforço de nos levantarmos das nossas quedas e fazermos este caminho de regresso. Então, encerrando aqui estas palavras de Emmanuel e para encerrarmos as nossas reflexões, quero apenas aqui fazer uma referência em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde nos fala sobre a necessidade de honrarmos pai e mãe, no item de número 9, onde tem uma belíssima e profunda mensagem do Espírito Santo Agostinho, que nos fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, Santo Agostinho, em um parágrafo desta mensagem de esclarecimento acerca de ingratidão, ele nos diz da seguinte maneira sobre Deus, que Deus que é o próprio amor, não dá prova superior às forças de seus filhos ou daquele que a pede. Só permite que as podem cumprir, ou seja, só permite as que nós podemos cumprir. Se tal não sucede, não é por falta, não é que lhe falte a possibilidade. Ou seja, se nós não conseguimos cumprir as nossas provas, não é que nos falte oportunidade. O que via de regra nos falta é boa vontade para realmente cumprirmos estas tarefas, cumprirmos estas promessas ou realizarmos todo aquele procedimento de transformação para melhorarmos as nossas atitudes na nossa caminhada. Conforme ele nos fala aqui, Deus nos oferece as oportunidades e, sem sombra de dúvida, ele não coloca fardos mais pesados do que os nossos ombros suportem. Ele, sem sombra de dúvida, nos oferta todas e em qualquer momento estas oportunidades para realizarmos este processo de corrigenda em relação às faltas que tenhamos cometido, porque Deus não castiga. Deus é amor, nos oferta sempre estas oportunidades. E ainda ele diz na sequência que admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, nos diz Santo Agostinho, que as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim
de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então aqui ele nos fala que essas provas rudes, essas provas difíceis, é quase sempre um sinal de que estamos melhorando e que essas provas estão chegando ao fim. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e de recomeçar. Então aqui ele nos fala sobre as reclamações que, via de regra, nós emitimos quando estamos sofrendo. Se nós reclamamos, é sinal que não estamos aprendendo ou que ainda não tenhamos aprendido as lições que deveríamos aprender, porque sem sombra de dúvida que aquele que está aprendendo, ele não reclama, ele aproveita as oportunidades para melhorar-se. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e verdadeiramente lembrarmos deste Pai amigo, deste Pai misericórdia, que não castiga nenhum de nós, mas oferta-nos oportunidade para a nossa educação, nos amando infinitamente. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs que concederam-me mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui, porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de ouvir mais uma vez estes belíssimos ensinamentos. A paz do Cristo esteja conosco sempre em nossos corações. Até breve, meus irmãos e irmãs.